Fala pessoal, muito boa tarde! Sejam bem-vindos e bem-vindas nesse domingão mais fresquinho aqui na cidade de São Paulo. Não sei como é que tá por aí, mas aqui finalmente o calor cedeu. E vamos lá para mais um episódio da nossa série Fala Gestor, onde a gente traz temas que têm a ver com o dia a dia dos gestores de equipes, né, dos líderes que têm aí suas equipes para cuidar, para orientar. E a gente vem tratando desses assuntos aí durante essa série Fala Gestor. E estamos, vale a pena lembrar, né, em ritmo de superaquecimento aí para o Farol do Engajamento das Equipes, que é um evento virtual que começa amanhã, onde eu vou apresentar um novo caminho para você, gestor ou líder, que quer ter uma equipe engajada e assim aliviar a sua sobrecarga de trabalho. Se você chegou aqui, caiu aqui por acaso, eu sou Ana Paula Sigliano, especialista em comunicação interpessoal, e hoje a gente vai então tratar de um tema muito importante, porque é uma pergunta bem recorrente, e eu recebi essa pergunta de vários inscritos no Farol do Engajamento. A gente vai falar sobre o que realmente engaja uma equipe no trabalho. Né? Então, lá, para quem se inscreveu no evento, e você ainda pode se inscrever, já vou falar sobre isso. Tem uma pesquisa de expectativas, onde você pode mandar a sua pergunta sobre engajamento das equipes, sobre sobrecarga de trabalho, né, sobre gestão de pessoas, sobre comunicação com a equipe. E aí, dessas perguntas que eu recebi, eu extraí esse tema hoje, porque essa pergunta foi recorrente, várias pessoas perguntaram a mesma coisa. O que realmente engaja a equipe no trabalho? Mas antes, né, então fica aí o convite, caso você não esteja inscrito, não esteja inscrita ainda no Farol do Engajamento das Equipes, dá tempo ainda de você fazer isso, é só ir lá na bio, aqui do perfil do Instagram ou no canal do YouTube, você acha o link para você se inscrever gratuitamente. E se preferir, me manda uma mensagem no privado que eu te encaminho diretamente o link e você faz a sua inscrição no Farol do Engajamento das Equipes, que começa amanhã. Mas vamos lá falar desse tema tão importante, né? Primeiro, eu acho importante a gente lembrar o que é uma equipe engajada, né? Qual é o conceito aí, né, de uma equipe engajada? Então vamos lá, vou trazer para vocês o que eu considero uma equipe engajada no trabalho. Eu acho que é uma equipe que tenha boa interação entre seus membros, né? Isso é ponto de partida aí. É uma equipe onde todo mundo tem uma boa clareza de qual é o seu papel, qual é a sua função, quais são as suas responsabilidades. Parece óbvio, mas tem gente que vai trabalhar e não sabe muito bem, não tem muita clareza sobre isso, né? Chega lá, já entra no olho do furacão, apagar incêndio, e assim o tempo vai passando, e você pergunta ali, e o indivíduo não sabe, não tem clareza de qual é o seu papel, a sua função, as suas responsabilidades dentro daquela organização. Então, uma equipe engajada, em uma equipe engajada, as pessoas têm uma maior clareza, né? E não só tem clareza de qual é o seu papel, qual é a sua responsabilidade, como tem um comprometimento para cumprir com aquela responsabilidade, né? Para executar aquele papel. Então, além da clareza, um comprometimento para executar sua função, né? Desempenhar ali o seu papel dentro daquela equipe. Que mais? Outro ponto muito característico que a gente pode observar em uma equipe engajada. São pessoas que contribuem entre si, né? Então, existe ali uma contribuição mútua entre os membros da equipe e também para o bem maior do grupo ali, né? Então, o senso de contribuição é elevado em uma equipe que tem engajamento. Né? Outro aspecto importante, que inclusive foi tema da nossa última live, né? Uma equipe engajada é uma equipe que tem um bom nível de autossuficiência, não depende do gestor, do líder ali, empurrando, puxando, dizendo toda hora, né? Cobrando toda hora o que é para fazer. Uma equipe que tem
um bom nível assim de engajamento é uma equipe que também tem autossuficiência, caminha com as próprias pernas, né? E ela tem um aspecto que eu acho que aí sim é determinante, né? Uma equipe engajada necessariamente traz isso, um senso de pertencimento. Então, todo mundo ali tem esse senso de que pertence àquela equipe e que aquela equipe, por sua vez, pertence a uma organização e existe um propósito, um porquê daquela equipe estar ali, né, desempenhando aquelas funções, tendo aquelas responsabilidades. Então, esse senso de pertencimento e propósito é muito presente em uma equipe com um bom nível de engajamento. Lógico, né? Tudo que eu falei aqui é o ideal, vamos considerar assim, né? O padrão ouro da equipe engajada é uma equipe que tem essa boa interação entre os membros, todo mundo tem essa clareza de papéis, funções, responsabilidades, está todo mundo comprometido em cumprir com isso, todo mundo se ajuda, todo mundo ajuda o grupo, né? Todo mundo autossuficiente e todo mundo tem esse senso de pertencimento e propósito. Nossa, é o melhor dos mundos, né? Mas, claro, existem níveis e níveis de engajamento, então talvez você, de tudo que eu falei, você tenha observado aí que na sua equipe tem alguns aspectos, mas outros ainda não, tudo bem, né? Então a gente vai trabalhar sempre com o objetivo de aumentar o engajamento, para chegar nesse padrão ouro aqui, né, que é uma raridade, infelizmente, mas que é possível, né? Existem equipes que já estão com esse nível de engajamento. E aí, pessoal, não preciso nem dizer, né, que ter uma equipe engajada nesse nível aí alivia muito a sobrecarga de trabalho do gestor, é ou não é verdade, né? Com certeza. Bem-vindos aí a Célia, a Renata, que acabou de chegar, o Josué, a Donizete, sejam bem-vindos aí, que bom que vocês estão aqui para esse bate-papo. A gente está conversando então sobre, né, como que é, o que é uma equipe engajada, né? É possível realmente ter, a gente está falando sobre isso, e eu falei aí o que seria o padrão ouro, né, de uma equipe engajada, e a gente, obviamente, está concluindo aí que seria maravilhoso para o gestor dessa equipe, né? Porque realmente uma equipe assim, ela anda com as próprias pernas e quem vai ser reconhecido e parabenizado por saber conduzir e orquestrar uma equipe com esse nível de engajamento? Naturalmente é o gestor, né? Porque o papel do gestor no engajamento da equipe é primordial. E é sobre isso que a gente vai falar um pouco mais. Certo, turma? Eu sei que tem gente que fala, né, que pensa assim, quando ouve o assunto engajamento, esse tema, né? Ah, mas o engajamento depende da pessoa, né? Depende de cada um. Tem gente que engaja, tem gente que não. Tem funcionário na minha equipe que engaja e outros não. Outros gestores podem pensar: ah, mas não depende de mim, depende dos incentivos da empresa, né? Eu não consigo engajar minha equipe porque a minha empresa não tem aí um programa de incentivos, né? Será? E aí é sobre isso que a gente vai aprofundar um pouquinho. Será, gestor, que realmente, né, depende das pessoas ali, uns mais, outros menos, depende da empresa? Vamos aprofundar sobre isso, né? O que precisa acontecer? Então, eu quero colocar essa pergunta para a gente refletir. O que precisa acontecer antes de uma equipe ser engajada? Então, o engajamento, pelo que eu coloquei aqui para vocês, é um estado, né? Um estado muito bacana, muito propício para produtividade, né? Para alívio da sobrecarga do gestor, maravilhoso, né? Mas é um estado que a gente conduz a nossa equipe àquilo. Então, é uma conquista, né? E o que precisa acontecer, então, antes para que eu realmente esteja no caminho de engajar minha equipe? Então vamos lá, olha só. Uma equipe, a gente sabe, né, é composta pelos seus membros, não importa se são 2, 10, 50, né? Uma equipe é composta, né, pela união aí de seus membros, né? Que são profissionais,
de diversos níveis de maturidade, de experiência, idade, bagagem, né, trajetória profissional. Mas quem são esses profissionais? São pessoas, são indivíduos, né? Inevitavelmente, são pessoas na sua função profissional ali que fazem parte de uma mesma equipe, certo? E cada pessoa tem os seus próprios motivos para agir em relação a algo, em direção a algo, né? E o que é motivo para agir? É motivação, né? Motivação é uma forma da gente interpretar, né? São os motivos para agir em relação a algo. Cada ser humano tem os seus motivos, né? Para acordar de manhã e decidir se vai trabalhar, se não vai, se vai se manter naquela empresa ou se não vai, se vai procurar outra oportunidade no mercado, se vai mudar de carreira, se vai continuar na mesma carreira, se vai mudar de cidade, se vai casar, se vai ter filho. Cada um tem os seus motivos para agir. E assim é com os profissionais que fazem parte de uma equipe. Então, a gente, como gestor, como gestora, né, como líder ali dessa equipe, a gente precisa entender o que motiva cada membro da nossa equipe a agir, né? Então, o que faz com que cada um haja em relação, em direção aos seus objetivos, às suas tarefas, às suas responsabilidades, né? Então, por que isso é importante? Porque se a gente quer gente motivada, trabalhando junto, né, ali pertencendo a uma mesma equipe, a gente precisa entender, então, quais são os fatores de motivação de cada um desses indivíduos, porque se nós, como gestores, pudermos interferir, né, para ativar esses gatilhos aí, de motivação de cada um dos membros da nossa equipe, a gente vai ter, né, no mundo ideal, todo mundo motivado. E quando todo mundo está motivado, cada um pelo seu gatilho, mas todo mundo está motivado, aí sim eu tenho uma possibilidade muito maior de ocorrer o engajamento dessa minha equipe, né? Então, uma equipe engajada, ela depende que primeiramente aconteça, né, a motivação de cada um de seus membros. Faz sentido aí, turma? Me manda um joinha aí, que é para eu saber se vocês estão me acompanhando, a Luciana, o Armando, o Roger, né? Olha só. Então, se eu, como gestor, preciso entender como cada um dos membros da minha equipe se motiva, né? Funciona, qual é o gatilho, o botãozinho que eu tenho que apertar para que cada um ali se motive, e a partir disso, né, a partir de ter colaboradores na minha equipe mais motivados, aí sim eu vou conseguir que eles interajam melhor, que eles se encaixem melhor, que eles engrenem, e aí essa engrenagem começa a rodar muito melhor, e eu vou chegar numa produtividade muito maior. Então, faz sentido a gente entender um pouco mais sobre motivação, né? Então, antes, a pergunta que eu fiz agora há pouco, né? Então, o que precisa acontecer antes do engajamento é a motivação. E se eu, como gestor, tenho um papel aí na motivação de cada indivíduo, eu, como gestor, preciso entender um pouco mais, né? Quais são as origens aí da motivação de cada membro da minha equipe. Certo, turma? Maravilha! Então, vamos lá, ó. Vamos falar sobre dois tipos, basicamente, de motivação. Existe uma motivação que é chamada de extrínseca. Extrínseca, nominho esquisito, mas é simples. Vem de fora, não vem de dentro do indivíduo, vem de fora, né? Então, e vem de que forma? Na forma de incentivos, como salário, bônus, premiações, reconhecimentos, elogios também, né? Promoções, por que não? Claro. E tudo isso é muito bom, muito necessário, né? Todos nós precisamos desse tipo de motivação extrínseca, mas elas têm um efeito mais passageiro. Como assim passageiro, Ana? Passageiro. Pensa aí,
né? A última vez que você recebeu um aumento de salário. Nossa, você vibrou, foi maravilhoso, que beleza, eu estava batalhando, estava precisando, sonhando, desejando muito isso. Só que aí, maravilha, passa alguns meses, né? E você já se acostumou com aquele a mais ali no seu salário, aquele valor a mais, você até já, né, assumiu aí umas novas despesas, quem sabe até deu uma mudada, uma acrescentada aí no seu padrão de vida, e aí aquele novo salário foi incorporado à sua realidade, e aí ele já não é uma fonte de motivação, ele já é mandatório, você precisa ter aquele salário, né? Então, percebem? E assim com os bônus, com os prêmios, né? E um elogio também, um reconhecimento, ele tem um valor maravilhoso ali, a gente precisa de tudo isso, gente, a gente precisa de salário, de bônus, né, de promoção, de um novo emprego para ganhar mais, tudo isso é muito gratificante e é sim fonte de motivação, né? Porém, é uma motivação extrínseca de efeito passageiro. Pode durar um pouquinho mais, pode durar um pouquinho menos, mas uma hora você se acostuma com aquela nova realidade e aquilo já não tem um efeito, né, de te motivar como teve ali no início, naquele momento inicial, certo? Mas não é só esse tipo de motivação que faz o ser humaninho andar para frente, graças a Deus, né? A gente tem também a motivação intrínseca. Então, se a extrínseca vem de fora, nessa forma que a gente acabou de comentar, a intrínseca é aquela que nasce lá dentro, né, que vem de dentro. E ela tem relação com os seus valores, né, com aquilo que é prioridade, com a sua personalidade, aquilo que tem realmente peso na sua vida, aquilo que é importante para você. E aquilo que te fisga, sabe? Aquilo que, mesmo que você não perceba, aquilo te fisga. Então, a motivação intrínseca, ela realmente ela é produto do nosso mundo interno. Nossa, Ana, mas aí vai ser complicado para mim, né, gestor, entender como é que funciona aí a motivação intrínseca de cada um. Calma, calma que a gente já chega lá. Mas assim, o que é bacana é que esse tipo de motivação, quando esse gatilho é apertado, o efeito é muito mais duradouro. Então, a gente como líder, como gestor, se a gente puder aprender sobre motivação intrínseca dos nossos liderados, das pessoas ali da nossa equipe, a gente tem uma ferramenta estratégica na mão, né, para apertar o gatilho de motivação que tem um efeito muito mais duradouro e isso, como a gente já viu, vai contribuir para a construção de uma equipe muito mais engajada. Certo, turma? Vou dar um exemplo de uma motivação intrínseca. Sabe aquela pessoa que gosta de conversar? Ela troca tudo pelo papinho ali no canto do café. E se bobear, ela fica ali, né, a tarde inteira, conversando, ouvindo história, contando história. Ela conhece todo mundo ali, né, do setor, do departamento, do andar. Ela já conversou com todo mundo. Ela interage muito bem com todo mundo. Ela é uma pessoa que todo mundo conhece, todo mundo gosta, se relaciona bem, né? Olha aí que interessante. Ela é fisgada, lembra que eu falei? Né? Então, isso naturalmente motiva ela, fisga ela. E se a gente souber descobrir tudo, né, o que fisga cada um dos nossos liderados, a gente tem essa ferramenta poderosa na mão para apertar estrategicamente, obter a motivação que a gente precisa, que vai contribuir para o engajamento, né, para o entrosamento da equipe. Aí, né, quando o gestor aprende a agir na motivação intrínseca da pessoa, e isso se somando à motivação extrínseca, então aí a gente realmente tem a condição ideal de motivação de alguém da nossa equipe. E olha só o que eu vou contar para vocês agora. Presta atenção, que isso vale ouro, hein? Eu descobri um jeito errado da gente saber o que motiva cada pessoa.
Como assim, Ana? A gente está aqui querendo saber o jeito certo, né? Mas deixa eu dar a dica primeiro do jeito errado, para você não ir por esse caminho e ir depois pelo caminho certo que eu vou te mostrar. Então, o jeito errado, sabe qual é? De você descobrir essa motivação intrínseca de alguém? É você perguntar diretamente para ela: qual é a sua motivação? Né? O que te motiva todos os dias a sair da cama? Sabe por que é errado? No sentido de descobrir a motivação intrínseca? Porque a resposta, 99% das vezes, vai trazer a motivação extrínseca, que é muito óbvia, pessoal. Né? Então, a pessoa vai falar para você: eu quero poder, não, o que me motiva hoje é que eu quero, estou me preparando para o próximo cargo, eu quero ser promovido, né? Ou, não, eu realmente quero melhorar aí o meu desempenho esse ano porque eu quero ganhar mais, eu quero batalhar uma promoção, eu quero um novo emprego, ou o que me motiva mesmo é a viagem que eu vou fazer nas minhas férias e eu estou juntando dinheiro, e a pessoa vai trazer para você como resposta a motivação extrínseca. E você não tem muito poder de ação sobre a motivação extrínseca, a não ser que você seja dono da empresa, que você possa desenhar ali, né, o programa de incentivos, de prêmios e tudo mais. Mas caso contrário, como gestor, é muito difícil. Né, a gente tem uma certa limitação. Talvez você até tenha uma verba ali e você possa usar isso, né, para levar a sua equipe para um jantar, para um show, para um happy hour, em comemoração a um resultado X que vocês alcançaram, mas é limitado. Então, você precisa realmente entender mais da motivação intrínseca, porque ela não depende, né, desse investimento aí em recursos materiais, e você pode usar isso no dia a dia com muito mais facilidade. Mas se eu não posso perguntar, Ana, diretamente para a pessoa, porque ela não vai me responder, e por que ela não vai te responder? Porque a maioria das pessoas não tem consciência. Não tem consciência das suas próprias motivações intrínsecas. Olha que maluquice. Mas é verdade. Alguns poucos têm, a grande maioria não, tá? Então, qual é o segredo? Qual é o segredo para a gente entender de motivação intrínseca de cada membro da nossa equipe? O segredo é aprender a observar e fazer a leitura das pessoas através de sua comunicação, da maneira como cada um se comunica e através da maneira como cada um se comporta no dia a dia, né? Então, nossa, vou ter que fazer uma análise muito profunda. Não, você só vai ter que aprender a fazer uma observação das pessoas que trabalham com você, né? Como é que elas se comportam ali no dia a dia, como é que elas falam ou deixam de falar, porque isso traz pistas de suas motivações intrínsecas. E a gente vai falar muito mais sobre isso no Farol do Engajamento, mas calma que eu vou deixar aqui, né? Vou deixar umas pistas para você sentir o gostinho de saber identificar, fazer essa leitura das pessoas da sua equipe, para poder saber apertar melhor o botãozinho ali de motivação intrínseca de cada um. Olha só, vou dar aqui 4 exemplos, né? Quando você está ali, você tem uma pessoa na sua equipe que é muito prática, muito objetiva, ela é multitarefas, sabe aquela pessoa que faz 1000 coisas ao mesmo tempo, acelerada, né, energética, ela tem, parece que energia de sobra. Esse tipo de gente é motivado pela velocidade e pelos resultados. Olha que legal. Então, você pode apertar o ritmo dessa pessoa, porque ela gosta, né? E você pode acenar para ela assim: olha só, né? Olha aqui o resultado que a gente vai alcançar com isso. Olha aqui o resultado que eu espero que você alcance com essa tarefa. E isso motiva uma pessoa que tem esse comportamento. Olha que interessante, né? Agora, uma outra pessoa que é mais séria, você tem alguém ali na equipe que é mais caladão, concentrado, tem uma fisionomia assim mais, sabe, mais reservada, uma pessoa bem focada, muito detalhista, faz muitas perguntas, está sempre anotando, né?
Esse estilo de pessoa é motivada por por precisão e por qualidade. Então, uma pessoa, sabe, que faz muitas perguntas, que toma muitas notas, é uma pessoa detalhista. E ela gosta, sabe, da precisão, da exatidão. E gosta também da qualidade, de ser desafiada a entregar um trabalho num padrão de qualidade que nunca ninguém entregou. Então, sabendo disso, você, gestor, pode direcionar essa pessoa para atividades que pedem isso, né? Que pedem, sabe, um rigor com os detalhes, né? Uma precisão, uma exatidão e uma alta qualidade na entrega. Por quê? Porque esse tipo de gente se motiva naturalmente, nem percebe, quando vai ver, tá lá focadão, pirando em cima da planilha e não vê nem as horas passarem. Agora, tem um outro jeitão aí que você pode observar, né? Você tem ali na equipe uma pessoa calma, né? Ela tem aquela vibe serena, é uma pessoa gentil e muito solícita, né? Tá sempre parando o que ela faz para ajudar os outros. Se você tem alguém assim na sua equipe, pode ter certeza que essa pessoa é motivada por planejamento e contribuição. Ela gosta de planejar, né? De pegar um projeto e pensar nele começo, meio e fim, né? Fazer ali toda uma estruturação, todo um cronograma de atividades, a lista dividida por tempo, por tarefa, por pessoa, por grupo. É uma pessoa que tem essa aptidão para isso e isso motiva, né? Quando você dá na mão de uma pessoa uma tarefa de planejamento, ela fica doida lá, até ela terminar. E não vai parar enquanto não terminar. E também esse senso de contribuição é muito natural para essa pessoa. Então, se você colocar ela para cuidar, sabe, da contribuição ali da equipe, entre os membros, ela vai fazer isso melhor do que ninguém. E por fim, né, o último exemplo que eu vou deixar aqui para vocês hoje é o de uma pessoa falante, simpática, sociável, né, e assim que se dá bem com todo mundo. Essa pessoa, ela é motivada a envolver e influenciar. Então, coloque ela para fazer atividades onde ela possa envolver os outros, porque ela tem essa tendência natural, essa facilidade de trazer o grupo com ela, né? E de influenciar. Ela vai encontrar uma maneira de convencer todo mundo ali, influenciar todo mundo ali a seguir em direção ao que foi proposto. Isso é natural nessa pessoa e ela faz com facilidade e ela se motiva dessa maneira. Então, olha só, gestor, se você experimentar distribuir, né, cargos, funções, tarefas, às vezes você não tem autonomia para distribuir cargos, tudo bem, então distribua as funções, as tarefas para o seu grupo, levando em conta essa motivação intrínseca. Se você fizer isso, você vai ter muito mais pessoas realmente motivadas trabalhando na sua equipe e um grupo composto por pessoas mais motivadas, com essa motivação que vem de dentro, né, que você soube apertar o botãozinho ali. É um grupo muito mais coeso, muito mais unido, cada um ali, entre aspas, no seu quadrado, mas é cada um fazendo o que sabe fazer de melhor e o grupo todo se beneficiando disso. E essa engrenagem, esse engajamento se encaixando naturalmente, acontecendo muito melhor, trazendo muito mais produtividade para a sua equipe, independência, autossuficiência, né, a ponto de realmente não ficar te acionando para tudo, recorrendo a você, gestor, para tudo. E isso vai te aliviar muito a sobrecarga para você pensar muito mais na estratégia, que é o seu papel, né? O que um gestor também no mundo ideal faz? Ele cuida da equipe, né? Desenvolve a equipe, cuida de pessoas e ele pensa na estratégia. Porque a equipe é que vai cuidar das tarefas e tudo mais. Certo, turma? Isso gera um outro nível de engajamento.
E se você gostou do tema, do nosso tema de hoje, quer aprender mais sobre isso e ainda não está inscrito, não está inscrita no nosso evento que começa amanhã, o Farol do Engajamento das Equipes, né? Então você pode ainda fazer a sua inscrição. Olha lá, o Paul Diber está comentando, muito interessante essa forma de engajar, a comunicação revela realmente as nossas características, interessante. É isso, né? E é isso que você precisa como gestor aprender. É um jeito fácil de você observar, né? Um jeito fácil de você observar como as pessoas se comunicam, como as pessoas, através do seu comportamento no dia a dia, se revelam, para que você saiba, então, apertar o botãozinho certo de cada um, né? E com isso obter motivação e engajamento da sua equipe. Então, quem não se inscreveu ainda, venha para o Farol do Engajamento das Equipes, começa amanhã, lá você vai conhecer mais sobre esse novo caminho para você ter uma equipe mais engajada e tirar o peso aí da sobrecarga das costas, e a inscrição você faz pelo link que está lá na bio ou me chama na mensagem que eu te encaminho diretamente. Certo, pessoal? Gratidão a quem ficou por aí até o final. A live vai ficar gravada, se você não pegou do começo, vai ficar também disponível no canal do YouTube. Você pode depois compartilhar, né, com quem fizer sentido, tá bom? Agradeço de verdade. Essa foi a nossa última live, porque amanhã começa o evento e aí já não é mais live de aquecimento, né? Vão ser outros temas. Certo, turma? Gratidão, de verdade, um bom finalzinho de domingo aí para todos e até amanhã no Farol do Engajamento das Equipes. Fiquem com Deus. Um abraço.